Sequências de saudações abertas. Este é o canal Nerd Tracker, o canal do fã-clube do Star Trekkers. Seja muito bem-vindo a mais uma análise da terceira temporada de Star Trek Discovery. Hoje analisaremos o episódio 10, Terra Firme, Parte 2. Querido Almirante César, quais são as suas primeiras impressões sobre o episódio desta semana? Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Se vocês tiverem interesse de saber qual é a história original do Portal da Eternidade, escrita pelo Harlan Ellison, entre aqui nesse link que vai aparecer aqui em cima e nós conversamos sobre isso há um tempo atrás aqui no canal. Então não se esqueça, se vocês quiserem saber a história original, entre aqui em cima que nós falamos sobre o Portal da Eternidade. Com relação a esse episódio Star Trek Discovery, nós tivemos praticamente uma reprodução do episódio da Nova Geração, Cadeia de Comando, em que o Picard foi aprisionado pelos cardassianos e submetido a torturas durante semanas ou dias, eu não sei exatamente o tempo, onde ele tinha que falar que existiam 4 luzes, quando na realidade existiam só 3 luzes. Vocês devem se lembrar disso aí. Nada mais é do que uma guerra psicológica que os cardassianos impingiram Picard. E nesse caso a Georgiou faz a versão do universo espelho com a mesma coisa com a Burnham, que é filha dela, no universo espelho, tentando convertê-la. E agora quero chamar diretamente da base estelar Moscou, nosso querido Marcílio. Mark, conta aí pra gente quais são as suas impressões sobre esse episódio. Nós vimos Philippa Georgiou concluindo a sua saga, tentando resolver um passado, só para aprender que não tem solução. Que a solução é essa. Que já está resolvido o problema, que não tem como fugir disso. Mas ela teve que aprender e demonstrar que a passagem dela pelo universo Prime, o nosso universo, ensinou muita coisa valiosa para ela. E foi por isso que o Portal do Tempo resolveu julgá-la. Imagina só o que deve ter acontecido com o Portal do Tempo para ele se encontrar nessa situação. De ter que julgar alguém, não só abrir o tempo para que eles vissem como aconteceu quando o Portal do Tempo foi descoberto. Mas hoje as coisas são mais impressionantes ainda. Essa guerra temporal deve ter sido terrível. Só quem conhece um pouco mais sobre o Portal do Tempo, dica, quem leu o livro O Portal do Tempo e também O Filho do Spock, vai entender o comportamento desse Portal do Tempo, por que ele se personifica como uma pessoa também. Ele não só fala, ele não só lida com o tempo, ele tem personalidade. Leiam esses livros, vocês vão entender. Esse episódio nos trouxe uma história muito interessante que levou a trama de Star Trek Discovery numa outra direção. Mas será que além dessa trama você percebeu todos os detalhes que esse episódio tem para nos mostrar? Vou mostrar para vocês agora algumas cenas tanto do episódio Terra Firme Parte 1 como do episódio Terra Firme Parte 2. Na parte 1 do episódio, você pode ver a tripulação da Discovery no momento de diversão e confraternização no bar panorâmico. E você percebeu todos os detalhes que aparecem nessa cena? Dê uma olhadinha agora nesses personagens que aparecem aí do lado esquerdo. E agora aqui do lado direito. Certamente você reconhece o Stamets, o Dr. Culber e o Bryce, mas você reconhece também essas outras 2 tripulantes? Perceba agora na parte 2 do episódio Terra Firme que ambas aparecem na ponte de comando. Percebam exatamente em qual estação de comando cada uma está posicionada. Isso não lembra a você o que aconteceu em Star Trek Discovery na 2ª temporada e agora também na 3ª? Bem sabemos que os mesmos personagens na sua versão do universo do espelho às vezes apresentam algumas diferenças de características físicas, além de todas as diferenças que nós sabemos que afetam a personalidade dos personagens. Nessa cena, ela se dirige à comandante Nilsson, dizendo, dobra máxima. Lembra desse nome? Comandante Nilsson. A comandante Nilsson é loira no universo Prime de Discovery, mas aqui no universo espelho ela aparece com um cabelo castanho.
Logo em seguida, nós vemos uma outra oficial na ponte do comando que informa a Capitã Keely que está recebendo uma transmissão. E mesmo com essa expressão facial nada simpática da Capitã Keely, nós temos uma informação bastante interessante, pois ela responde: conecte o comandante Airian. Sim, essa é a tenente comandante Airian do Universo do Espelho. E como podemos ver no Universo do Espelho, ela não sofreu o acidente que levou-a a ter que se submeter a várias cirurgias colocando os implantes cibernéticos. Conforme analisado aqui mesmo no canal Nerd Tracker em episódios anteriores, a tenente comandante Airian foi interpretada por duas atrizes diferentes. Ela começou a ser interpretada na primeira temporada pela atriz Sarah Mitchell, que hoje em dia é a Tenente Nilsson, da terceira temporada de Star Trek Discovery. Na verdade, ela já começou a atuar como Tenente Nilsson no finalzinho da segunda temporada, já que durante a segunda temporada, a Tenente Comandante Airian foi interpretada pela atriz Hannah Chessman. Nessa parte 1 e 2 do episódio Terra Firme, os showrunners e a equipe de produção de Discovery nos brindaram trazendo alguns atores e atrizes que já tinham participado da série. Mas essa é só apenas uma das pequenas curiosidades que esse episódio nos reserva. Agora quero chamar o nosso querido Murilo, que vai trazer para vocês uma série de outras curiosidades. Fala aí, Murilão, o que é que você tem para a gente hoje? Obrigado, Valmir, e olá a todos. Esse foi mais um incrível episódio de Star Trek Discovery. Terra Firme, parte 2, nos traz algo que a gente já sabia, algumas coisas que a gente já sabia, como, por exemplo, a saída da Michelle Yeoh. Essas duas partes de Terra Firme, a gente pode considerar que foi um episódio duplo, piloto, para a sua própria série, a Seção 31. Nós estamos com muita expectativa e queremos saber muito mais sobre isso, mas nesses dois episódios nós tivemos um gostinho do que pode vir a ser a série dela. Carl se mostrou sendo nosso guardião do portal do tempo e a mandou para algum lugar do passado onde os universos Prime e o universo Espelho ainda estavam próximos. Quem sabe quando é isso? Será que vai ser na era do Pike, para concorrer ali em paralelo com as histórias do Pike e ter algum crossover entre as séries? Será que foi na época do Picard? Será que foi na época de Deep Space Nine? Não sabemos, mas estamos muito ansiosos para sabermos como será a série da Seção 31 com a Michelle Yeoh e a nossa querida Imperatriz Georgiou. E agora vamos falar sobre os detalhes e sobre os Gorn Eggs do episódio. E o primeiro que eu trazer aqui é aquele monitor que tem o console onde dispara os raios de tanta luz que vimos no episódio de Toys, no Universo Espelho, onde o Kirk do mal conseguia ali vaporizar todos os seus oponentes. Todo mundo ficava se perguntando onde estavam os inimigos do Capitão Kirk do Universo Espelho. E o console realmente é idêntico, e agora a gente sabe que também tem um instalado nos aposentos da Imperatriz Georgiou a bordo da ISS Discovery. A abertura do episódio, não só espelhada, mas também invertida em suas cores, foi uma grata surpresa. Somente antes, em Enterprise, nós tínhamos visto uma abertura feita especialmente para o arco que se passa no Universo Espelho. E um outro detalhe que eu quero trazer para vocês é o console do agonizador. Nós conseguimos ver ali que tem um próprio agonizador ali em cima do console que ativa todo o sistema para torturar quem esteja na câmara do agonizador. E estão vendo mais um detalhe aí? BRG? Será que eles têm alguma tecnologia a mais instalada nesse agonizador? Uma tecnologia de um quadrante Delta? E graças a Discovery ser filmado em alta resolução, nós conseguimos ter muito mais detalhes agora da primeira página do jornal do Carl, o nosso guardião do Portal do Tempo. Dando muito zoom no jornal, conseguimos muito mais detalhes e ler algumas das coisas que estão nele. Algumas coisas a gente já tinha comentado no último episódio, mas estamos aqui, ó, na capa do jornal. A notícia principal foi alterada, né?
O que antes era uma certeza da morte da Georgiou no dia seguinte, hoje seu destino é uma incerteza. A amada imperatriz terrana escolhendo o seu destino é a legenda da foto que tem a Georgiou. E mais acima, à esquerda, conseguimos ver que essa é uma edição do ano 3188. A gente sabe que Discovery está um ano à frente disso. 3189. Será que o pessoal da produção que fez o jornal não sabia o ano que se passava Discovery ou não sabia a numeração romana? E logo mais em cima à direita, conseguimos ver que essa edição universal também possui uma previsão do tempo. Ele é sereno, calmo e agradável, e sem mudanças esperadas. No último episódio eu não consegui pegar a referência desse quartilus, mas eu consegui trazer para vocês aqui que ele é uma unidade monetária do planeta Triskelion, que foi visto em TOS, na segunda temporada, episódio 17. O Game Masters of Triskelion. E a qualidade de gravação do episódio é tão boa que a gente consegue ler, inclusive, os textos do jornal. Indo da esquerda para a direita, as notícias são: viver ou morrer? Será uma referência a Shakespeare? O Império deve seguir em frente sem a Imperatriz ou o Imperador? A mão do Carl está escondendo ali a primeira palavra, mas alguém vai tomar essa decisão. Quem decidirá? E o primeiro parágrafo da notícia dá até para ler algumas coisas. Na Via Láctea, aí vem o nome completo da Imperatriz e todos os seus títulos. E no final, a Imperatriz Philippa Georgiou tem que decidir seu destino. Mais para a direita, a gente consegue ler mais detalhes sobre o desaparecimento da USS Genolan, que, como vocês sabem, é a nave que carregava o nosso querido engenheiro Montgomery Scott para sua mais que merecida aposentadoria. Os eventos dessa notícia podem ser vistos no episódio da nova geração, Relics, que é da sexta temporada, episódio 4. Um episódio muito legal que vale a pena ser revisto muitas vezes. E é possível ler mais detalhes da notícia. Oficiais se apegam na esperança de que a nave não esteja perdida. E em São Francisco, o comando da Frota Estelar hoje declarou que a nave estelar USS Genolan, sua tripulação, seus passageiros a bordo, foi reportada como desaparecida pelos oficiais sêniores. A Genolan, em rota para a colônia de Norfin 5, não chegou ao seu destino. E vamos ler mais notícias do jornal. A supernova de Tikhon. Bilhões morrem. A explosão é testemunhada em vários planetas. O território ficou sem defesa. A notícia está sendo reportada ali na Via Láctea, setor 9. A estrela azul gigante supermassiva no centro do Império Tikhon explodiu numa supernova. Tikhon foi um império que existiu há mais de 600 mil anos. Esses eventos a gente consegue acompanhar no episódio da nova geração da primeira temporada, episódio 5, The Last Outpost, ou, na tradução em português, O Último Guardião, que tem tudo a ver com esse episódio, apesar de ter sido feito em português. E por último, ali no canto superior direito do jornal, a gente consegue um pouquinho mais de notícias. Andorra passa por uma crise de comida, mas a Federação consegue ajudá-los. A fome em Andorra contida. Os esforços de ajuda da Federação Unida de Planetas chegam nas cidades. Fatalidades são minimizadas. E algumas palavras foram ocultas pela mão do Carl, mas dá para ler algumas coisas ali, como vizinhos, e aqui a notícia se passa em Andorra. E agora, algo que ninguém comentou. A viagem para Risa. A Imperatriz Georgiou, perseguindo lá aquele tenente do Lorca, manda a Capitã Killy e em velocidade dobra 9 para Risa. E eu peguei essa cena, pausei ela e contei por quanto tempo a nave Discovery fica em dobra. A cena leva somente 6 segundos para saírem do ponto de onde estavam até chegar em Risa.
E com essas informações a gente consegue calcular a distância percorrida pela ISS Discovery até chegar em Risa. Será que foi longe? Será que foi perto? Vamos descobrir fazendo algumas contas. Um ponto em levar em consideração. Eu calculei que a Discovery permaneceu durante os 6 segundos o tempo todo em dobra 9. Ela começou em dobra 9 e terminou em dobra 9. Com essas informações, eu alimentei a minha planilha de cálculo de dobra, que vocês já viram isso no vídeo falando sobre Star Trek aqui no canal Nerd Trackers, durante a exibição de Star Trek Picard, onde a nave que ele estava, a La Sirena, percorreu um conduíte de transdobra e viajou 25 anos-luz em 15 minutos. E você também pode baixar essa planilha e colocar suas próprias informações sobre as distâncias percorridas e o tempo que leva em cada dobra e muitas outras informações para você. Eu vou pedir para o Valmir colocar o link na descrição ou num card aqui em cima, que você também pode acessar esse vídeo e fazer essas próprias contas aí mesmo no seu computador. Ao percorrer 6 segundos em dobra 9, a ISS Discovery percorreu a distância de 0,00016 ano-luz. Isso é muito pouco. Essa mais ou menos é a distância entre o Sol e Saturno. Isso dá mais ou menos 1 hora e 20 hora-luz de distância. Mas quando a Capitã Keeley fala para Detmer e para Risa, ela fala velocidade de dobra máxima. E pela Discovery estar naquele período de tempo no universo espelho, os cálculos de dobra são feitos pela escala antiga. Isso quer dizer que a dobra máxima da Discovery pode ser bem maior que 9, como por exemplo a dobra 14. Se a Discovery percorreu toda essa distância em dobra máxima, por exemplo, dobra 14, então ela percorreu uma distância um pouco maior, de 0,00055 anos-luz, ou 4 horas e 45 minutos horas-luz. Essa distância é mais ou menos a mesma distância entre o Sol e Netuno. Eu peguei um mapa aqui em escala do site da NASA e tracei mais ou menos a distância percorrida em dobra 9 e em dobra 14 na escala antiga de TOES. Como vocês podem perceber, a distância percorrida é bem pouquinha se eles realmente viajaram 6 segundos em dobra máxima. Eles deveriam já estar no mesmo sistema solar onde fica o planeta Risa para isso acontecer. Mas fica aí para você fazer um outro cálculo. Você pode utilizar a escala de dobra utilizada em TNG. Pegue essa planilha, baixe ela no seu computador, faça os cálculos você mesmo e descubra qual é a distância percorrida em 6 segundos, como por exemplo na Voyager, que vai a 9,975, ou na Enterprise E, que vai a dobra 9,995. Fica aí para vocês desenvolverem. E conte aqui pra gente nos comentários. Agora chegou aquele momento que muita gente aprecia, o momento das análises biomédicas com o Dr. Fábio Engler. E aí, querido Engler, o que tens para nós hoje? Fazendo então uma análise biomédica desse episódio 10, ficou evidenciado e citado em tela que realmente a Georgiou voltou no tempo e para o universo espelho durante essa experiência que o Guardião da Eternidade propiciou a ela. Foi não só um retorno ao passado, uma viagem no tempo, mas também a oportunidade de que ela mudasse eventos do passado e criasse uma nova linha temporal no universo espelho. Ele mesmo diz que existem várias linhas temporais simultâneas. Então, isso dito em tela, torna-se cânone que em Star Trek existem várias linhas temporais correndo ao mesmo tempo. Isso ficou patente e, ao ser citado em tela, passou a ser canônico. Não podemos mais questionar isso. Ela criou uma nova linha temporal em que, inclusive, os Kelpianos conseguiram salvar muitas outras espécies e muitos outros indivíduos que teriam sido afetados pela linha do universo espelho principal, em que a Georgiou tinha um outro comportamento diferente do que ela teve agora,
depois de toda a experiência no universo principal. Anteriormente, a gente havia teorizado que ela tinha feito apenas uma regressão psíquica, mas agora fica evidente que foi realmente uma viagem temporal. Se não fosse assim, o Guardião não teria citado essa linha de roteiro em que ele diz que existem várias linhas temporais correndo simultaneamente. De qualquer forma, essa viagem temporal que ela fez não alterou a linha de tempo principal de onde ela partiu, de onde está Star Trek Discovery na temporada 3, mas sim afetou a linha temporal principal do universo espelho. Isso é bem interessante e a gente deve entender que, além de uma viagem temporal, foi uma oportunidade de regressão psíquica e de tomada de decisão diferente, o que fez com que o Guardião acreditasse na possibilidade de retornar a Georgiou para uma época em que os universos espelho e principal estavam mais próximos, interligados, possibilitando a ela sobreviver e deixar de correr o risco de morte, como estava acontecendo. Após essa análise biomédica realizada com riqueza de detalhes, eu gostaria de ouvir o nosso almirante Cesaroni. César, o que você teria a nos dizer sobre a personagem da Imperatriz Philippa Georgiou? É difícil a gente ver num mundo onde o poder, a força é poder e terror é amor, que a própria Georgiou fala durante o episódio, onde ela tenta fazer a Burnham voltar para ela, inclusive com aquele globo de vagalumes. Se vocês pararem para pensar um pouco, é legal e tudo mais, mas de onde é que vieram os vagalumes dentro da nave estelar? Alguém voltou para a Terra para pegar aqueles vagalumes? E com certeza os bichinhos não vão durar muito tempo dentro do globo, porque não tinha comida, não tinha nada, então deve ter tido um fim meio desagradável. Ela diz que está seguindo o caminho de Gengis Khan, pessoas adorarem os seus próprios deuses. A gente não pode esquecer nunca que a Georgiou é uma déspota, é uma tirana em seu mundo. Tudo bem que no universo dela é legal e tudo mais, mas ela passou toda a temporada desprezando o pessoal da Discovery e falando que eles eram horríveis e tudo mais, aquilo lá. Então isso, para mim, ficou estranho, aquele final emocionante, todo mundo se despedindo dela e tal. Eu estava esperando a hora que alguém entrasse e falasse lá a verdade dos sentimentos, né? Não tudo tão politicamente correto, mas falassem exatamente que ainda bem que ela foi embora, que parou de colocar a tripulação em risco e de desprezar todo mundo. Ela não para de desprezar Tiro em nenhum momento. Realmente, César, são pontos a serem considerados. Eu gostaria agora também de ouvir o nosso querido Engler, porém, continuando suas análises biomédicas sobre a Michael do Universo Espelho. Nesse episódio nós vimos, mais uma vez, no Universo Espelho, que os terranos se comportam como psicopatas. A Burnham faz qualquer coisa para conseguir os seus objetivos, inclusive matando todos os seus colegas, ou quase todos eles. E isso é um comportamento que é repetido por vários personagens ali do Universo Espelho. A conclusão lógica é que, se sabemos que no Universo Espelho os personagens são exatamente o contrário do que são na linha principal, ora, então a Burnham no universo principal, na linha principal, é uma pessoa positiva, proativa, que luta pelos objetivos da tripulação e dos seus colegas e faz tudo por eles. De forma nenhuma ela pode ser taxada como sendo uma pessoa egoísta, que quer tudo para si, quer os méritos para si, ou que faz tudo ao seu bel prazer. Muito pelo contrário, a conclusão lógica, me desculpem aqueles que a detestam, mas só é uma apenas. Ela é exatamente o contrário de um psicopata. É uma pessoa positiva e proativa e uma excelente oficial da Frota Estelar. Agora eu gostaria de ouvir você, César. O que poderias nos dizer sobre o Guardião do Portal da Eternidade? O Guardião da Eternidade, né, que é apresentado ali na primeira temporada da TOS, a Cidade à Beira da Eternidade, é um portal espaço-tempo que permite que as pessoas voltem para diversos universos e mundos. Mas, veja bem, na lógica daquela época,
eles voltam para o mesmo universo. E qualquer coisa que eles fazem lá, eles mudam atualmente. Com o passar do tempo, parece que eles mudaram um pouco isso, né? Então, eu fico pensando, se ela não voltou e criou um universo paralelo, né? Porque quando ela volta no tempo, ela muda toda a história. O Stamets não morre logo de cara, ele morre bem depois, então ela mata ele. Então, ou ela criou um universo paralelo, uma história, uma linha temporal diferente, ou esqueceram o que foi feito antes, né? Então, é umas coisas assim que são jogadas no tempo, que a gente tem que ficar pensando exatamente o que nós vamos tirar de proveito disso daí. Mesmo ela voltando, né, as soluções do roteirista para ela voltar no tempo, porque ela tem que fazer a sua série, a sessão 31, é de se pensar que se ela volta para a mesma linha de tempo onde a Discovery está. Pode ser que sim, pode ser que não. Espertamente, a queima queimou, né? Todos os arquivos da Federação. Então a gente não sabe se ela voltou ou não, e ficou difícil da Burnham ou dos outros descobrirem o que foi que aconteceu com ela. Mas, enfim, ela pode ter voltado para uma linha temporal, né, diferente. Não gosto particularmente disso. Para mim, a linha temporal é única, né? A história tem que seguir uma certa linha de tempo, senão fica um negócio, uma bagunça, né? Vai criar uma nova linha de tempo para a sessão 31, criou uma nova linha de tempo para Kelvin, criou uma nova linha de tempo quando a Discovery sumiu. Coisas são meio turbulentas nessas viagens do tempo, e eu acho que é difícil a gente seguir uma linha. Eu contesto bastante isso. Outra coisa, a JoJo voltando no tempo, ela parou de comer os kelpianos, né? Então, quis transformar a sua filha rebelde em vez de matá-la, e desestabilizou rebeliões ao invés de obliterá-las, né? Então, ela volta e é um novo ser. No entanto, veja bem, ela continua sendo uma déspota. Ela continua sendo isso. Nada disso que ela deixou de fazer tornou ela uma boa moça. Então, é estranho de dizer, quando o Carl, né, que é o portal da eternidade, o guardião da eternidade, dizer que ela se redimiu e ela merece voltar uma segunda chance. Essas coisas são estranhas, a gente tem que parar para pensar nessas histórias. E uma das marcas que nós prezamos aqui no fã-clube Star Trek é o respeito à diversidade de opiniões. Inclusive, a gente aproveita para lhe convidar mais uma vez para que você leia aqui os detalhes na descrição desse vídeo e venha se unir a nós nos nossos debates, teorias, trocas de informações, lá no nosso grupo privado do WhatsApp. É um ambiente bem saudável, onde nós ficamos à vontade para falar sobre Star Trek. Por exemplo, eu gostaria de chamar agora o nosso Dr. Engler para fazer os comentários sobre os aspectos biométricos da tripulação da Discovery. E acredito que ele tenha um outro ponto de vista para trazer para a nossa reflexão. Muitos comentaram que não gostaram do final do episódio, porque toda a tripulação começou a chorar e enaltecer a partida da Georgiou, quando na verdade deveriam odiá-la, né? Eu não achei isso, eu achei perfeitamente plausível esse final, e explico por quê. Existe em psiquiatria algo que se chama Síndrome de Estocolmo. O que é isto? É um comportamento psicológico de determinada pessoa ou grupo de pessoas de afeição, amor e amparo com relação ao seu sequestrador ou com relação ao seu algoz. Isso acontece algumas vezes, principalmente em eventos de sequestros, né? Mas não só. O que aconteceu nesse episódio foi mais ou menos isso. A tripulação sentiu a partida da Georgiou porque, apesar dela ser tirânica, de ser estúpida e agredir constantemente a tripulação, principalmente a Tilly, né, inclusive nesse episódio, eles sentiram que ela fazia parte da família e que ela era importante. Em vários momentos ela salvou a tripulação, né? Na temporada 2 conseguiu matar o Leland, né, a personificação do controle. Nessa temporada já salvou a vida do Saru e da Tilly quando chegaram no planeta no século 32. Se não fosse ela aparecer ali, eles teriam sido presos e toda a tripulação poderia ter sido ameaçada. E em vários outros momentos a Georgiou possibilitou a vitória ou o alcance dos objetivos que a tripulação tanto precisava. Então,
Não considero errado esse final, não considero difícil que isso acontecesse na sua partida. A tripulação sentiu sim a sua falta, teve uma certa síndrome de Estocolmo com relação a Giorgio, porque ela tinha seu valor, apesar do seu comportamento do espelho, mas que também possibilitava a ajuda e salvar a tripulação em diversos momentos. Bem, são pontos de vista a considerar, diferentes opiniões, diferentes perspectivas. E essa é a riqueza de Star Trek, sempre com respeito, com IDIC, construindo positivamente. Assim é que a humanidade poderá refletir no futuro o que Star Trek preconiza. Agora vamos às considerações finais. Primeiro gostaria de ouvir você, César. Logo em seguida você, Engler. E por último você, querido Marcílio. O episódio em si foi legal, foi bem interessante. Se você esquecer que é Star Trek, né? Você vê, você pode até esquecer todas essas coisas. É uma ficção científica muito interessante, bem legal. Veja bem, eu não estou dizendo que eu não gosto de Discovery. Eu não gosto de alguns roteiros que seguem linhas diferentes. Mas enfim, eu acho que cada um tem a sua opinião, vocês podem tirar as suas. De qualquer maneira, eu espero que vocês comentem aí embaixo também o que acharam dessas pequenas colocações que eu fiz. Eu nem quis entrar no caso do Saru tomando uma dura lá do Almirante, porque ele usou a tecnologia da corrente esmeralda, colocando a federação em risco, mas eu acho que tudo isso tem que ser considerado. Vocês têm que pensar um pouquinho para que o que está na sublinha não é simplesmente gostar do episódio. Eu acho que a gente tem que ter algumas críticas, entendeu? E eu acho que é Star Trek leva a isso. A gente tem que ter um olhar mais crítico, mesmo nos episódios que a gente gosta. Sobre o final do episódio, com relação a Giorgio entrando pelo portal e indo para uma época em que os universos espelho e principal estavam mais próximos, como disse o Guardião. Ele também disse que vários universos e várias linhas temporais correm simultaneamente. Isso é o atestado, né? É o canon de Star Trek, falando sobre as viagens temporais no passado, criando linhas temporais paralelas e independentes. Fiquei bastante tranquilo com o retorno dela pelo portal, porque certamente ela vai voltar para uma linha temporal alternativa, em que ela nada vai alterar a linha principal já existente em Star Trek Discovery, e nessa nova linha temporal ela vai iniciar a série da Seção 31. Não há por que confundir ou achar que esse retorno dela no tempo altera toda a série Star Trek Discovery. Ela não precisa alterar nada, assim como aconteceu em Star Trek 2009, o filme inicial que deu origem à série de eventos e filmes no universo Kelvin, que também mostrou Spock e Nimoy voltando no tempo e saltando para um universo paralelo, sem com isso alterar em nada a linha clássica, a série clássica, o TOS, ou qualquer outra série que nós já conhecemos de Star Trek. É interessante lembrar que em 1966, a série clássica mostrava um outro conceito das viagens temporais, em que Kirk, Spock e McCoy, voltando no tempo, conseguiam alterar totalmente a linha de tempo onde eles estavam, e para isso precisavam voltar e corrigir. Mas esse tipo de conceito de um único universo possibilitava os paradoxos, como por exemplo o paradoxo do avô, em que você, ou Kirk, voltando no tempo, se caso matasse o seu avô, ele não teria nascido no seu pai e não poderia ter voltado no tempo. Com o conceito amplamente aceito hoje pelos astrofísicos sobre universos paralelos, nós entendemos que se cada viagem no tempo ao passado for possível, o indivíduo salta para universos paralelos e altera a linha temporal para onde ele foi, para o universo novo em que ele foi, e não no universo de onde ele saiu, excluindo assim a necessidade de paradoxos. E é isso, esse episódio marcou o fim do tempo da Michelle Yeoh na série, e com certeza também vai marcar o início da carreira dela na sua própria série, chamada Seção 31. Se eu mesmo não gosto da Seção 31, eu acho que a humanidade devia ter evoluído mais do que precisar de um subterfúgio para o subterfúgio, quer dizer, eu acho que a inteligência da Frota Estelar devia ser suficiente para esse tipo de trabalho,
mas não ter uma sessão secreta do secreto. Isso aí, para mim, é a apologia ao bandidismo. Mesmo assim, se vamos ter mesmo a sessão 31 como série, eu estou contente que a Filipa que vai estar lá. Resolvemos o problema da Jojo? No próximo episódio vamos saber o que está acontecendo dentro daquela nebulosa onde começou a queima. Como sempre, mal posso esperar. E eu também não, Mark, e acredito que todos os trackers que estão nos acompanhando, mal podemos esperar para o episódio da próxima semana chegar. Bem, meus queridos, este foi mais um episódio do Nerd Trackers, falando sobre Star Trek Discovery. É sempre um prazer ter aqui a sua companhia. Se gostou desse vídeo, deixe o seu like, os seus comentários, compartilhe com os seus amigos nas suas redes sociais, com os trackers que você conhece e com todas aquelas pessoas que você gostaria que também fossem trackers.